Olá pessoal, olha eu aqui de novo, vamos encerrar essa parte de limites fundamentais, tá bom? Bom, lembre-se que para este limite que nós falamos, nós dissemos também que a substituição era um método muito importante. Nós fizemos esse exemplo por substituição, ficou muito fácil. O resultado é E. Eu vou deixar o resultado aqui em cima, no cantinho, porque vou precisar desse resultado daqui a pouco. O segundo exemplo nosso, pessoal, era o limite, lembre-se, onde nós tínhamos um menos 2 no numerador de x. Nós também fizemos por substituição, e esse menos 2, olha para onde ele foi, ó, para o expoente do E. Então, é aceitável mesmo na prova, quando você tem um limite muito parecido com o fundamental e uma constante em cima desse x, essa constante você pode colocar direto no expoente do E. O resultado eu vou deixar nesse cantinho, tá vendo a constante? Tá vendo o expoente do E? Eu posso usar direto essa conclusão mesmo na prova, ok? Gravem bem isso aí. Então, vamos agora para o terceiro exemplo que eu tinha prometido para vocês, que é o exemplo que ainda tem aquele tipão que eu disse, limite com x na base, x no expoente. Bom, esse, apesar da aparência mais complicada, pessoal, vocês vão ver que é surpreendente a solução dele de tão fácil. Olha só, nada impede de você retirar toda essa expressão complicada e substituir por 1 mais 1 sobre y. Você pode fazer isso, mas não vale a pena. Por quê? Porque se você observar bem esse limite, uma inversão nesta fração faz com que você possa separar em duas. E aí fica muito fácil, olha só. X tende para mais infinito, inverte a fração, x mais 1 sobre x. E para compensar essa inversão, o que você faz no expoente? Troca o sinal, fica menos x. Bom, fazendo isso, você separa em duas frações, x sobre x dá 1, mais 1 sobre x elevado a menos x é aquela velha jogada, né? Você põe elevado a x e depois elevado a menos 1. Conclusão. Você tem até aqui o limite fundamental, o resultado elevado a menos 1, resposta E elevado a menos 1. Ficou muito fácil e não precisou de substituição. Bom, isso aí acontece às vezes, mas nem sempre. Então, vocês também se preparem, pessoal, para situações em que foge um pouco do esquema tradicional do x na base, x no expoente, e precisa da substituição. Olha aqui um exemplo clássico. Limite x tende para 0, 2 elevado a x menos 1 sobre x. Bem, esse exemplo, que a gente vai usar muito ainda mais para frente no cálculo das derivadas, vocês vão perceber que se eu colocar o 0 aqui no x, fica 2 elevado a 0, 1. 1 menos 1, 0 em cima. Embaixo, 0 também. 0 sobre 0 é aquela primeira indeterminação. Muito bem. Para que esse limite seja resolvido, ele já deu trabalho para muito matemático, né? Nós vamos fazer assim. Substituição, o numerador 2 elevado a x menos 1, vamos trocar pela letra t. 2 elevado a x menos 1 é o nosso t. Quer dizer
que t mais 1 é igual a 2 elevado a x. E aí, como nós vamos precisar isolar esse x para o expoente e para colocar aqui, pessoal, o x, lembre-se, é o logaritmo de t mais 1 na base 2. É esse o denominador do nosso limite. Muito bem, outras conclusões que eu vou precisar. Quando x tende para zero, que é o que está dizendo aqui, ó, o x tendendo para zero significa que aqui vai dar 1, o t tende para zero também. X tende para zero, 1 menos 1, t tende para zero. Então, mudança de variável, ficamos com limite, o x tendendo para zero vira t tendendo para zero, 2 elevado a x menos 1 troca tudo pela letra t, e o denominador log de t mais 1 na base 2. Muito bem, vamos em frente. O t que aparece no numerador, nós vamos passar para o denominador. Vai ficar limite, para t tendendo para zero, 1 sobre t log de t mais 1 na base 2. E esse 1 sobre t na frente do logaritmo, multiplicando, ele vai para o expoente. Ficamos com o limite para t tendendo para zero, 1 sobre logaritmo de 1 mais t elevado a 1 sobre t na base 2. O limite de uma divisão é a divisão dos limites. Então, ficamos com um limite em cima do número 1 e um limite embaixo de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Logaritmo de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Logaritmo de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Ok? Bom, pessoal, aí vem uma propriedade importante que diz assim: o limite do logaritmo de uma expressão é igual ao logaritmo do limite. Portanto, continuando aqui, ficamos com numerador, limite de uma constante é a própria constante, denominador, logaritmo na base 2, do limite para t tendendo para zero, 1 mais t elevado a 1 sobre t. Esse limite aqui, pessoal, é aquele que eu separei lá em cima, o primeiro exemplo nosso, 1 mais t elevado a 1 sobre t quando t tende para zero. A resposta é E. Resultado, 1 sobre log de E na base 2, que é igual log de 2 na base E, ou seja, ln de 2. Olha que treta, que confusão. Esse é um dos limites difíceis de serem resolvidos, tá ok? Estudem, dê um retorno, beijo para todo mundo.